Deveríamos ter terminado o Relacionar 2 seria encerrado, ou vai ser encerrado agora, né, com o culto à noite. Mas nós entramos, houve um pequeno atraso, nós entramos aí até as 8h10, né, na ministração, na última ministração, que foi sobre filhos. Filhos, o nosso maior ministério. E, irmãos, se eu falar assim, que foi uma grande bênção, eu acho que é um termo até redundante. Porque você marcar um seminário para casais, falar de casamento, que inclua ministração na tarde todinha de sábado, e também parte da noite de sábado, e também domingo pela manhã, e depois à tarde, começando às 5h30 da tarde, eu pensei, só a graça de Deus para fazer os irmãos ir no seminário. Eu juro que eu pensei isso, confesso. E eu tinha dado uma palavra para a igreja, que eu queria que a igreja participasse e valorizasse esse esforço que é feito, né, na obra de Deus, para poder proporcionar algo para a edificação dos irmãos e da igreja. E superando todas as minhas expectativas, superando todas as expectativas do pastor Joás, nós tivemos ontem, irmãos, a partir de 1h30 da tarde até as 6 horas, nós ficamos aqui, 5h30, 6 horas. Irmãos, nós tivemos mais ou menos 120 pessoas aqui dentro, ó. 135 pessoas. 135 pessoas. Naquele sol daquela tarde, naquele calorão. O bichinho ali chega suava. Foram 13 horas de ministração, não sabia disso, fiquei impressionado agora, 13 horas de ministração. Foi muito abençoado, irmãos, foi muito abençoado. Foi assim maravilhoso. Glória a Deus, glória a Deus. Aí, tá vendo o que ela falou? Ela falou assim, eu fui em vários encontros de casais em Caldas Novas, nenhum deles teve ministrações tão abençoadas quanto as desse fim de semana aqui na igreja. Glória a Deus por isso, aleluia. E nós lamentamos por alguns irmãos que não vieram, né? Mas eu me alegro muito mais por aqueles que vieram. Me alegro muito mais por aqueles que vieram. E não tem como assim eu falar o quão precioso foi, quanto tesouro foi. E talvez alguns ficaram, não quiseram vir por, sabe, quiseram trabalhar, estavam cansados e tal. Todo mundo aqui venceu o cansaço, vontade de trabalhar, indisposição, calor e uma série de outras coisas, e receberam um tesouro muito precioso. Nós precisamos aprender a valorizar aquilo que a igreja oferece, aquilo que a igreja faz, com muito amor. Irmãos, hoje teve uma ministração aqui. Obrigado, Fábio. Obrigado. Teve uma ministração aqui hoje de manhã, irmãos, do pastor Joás, sobre amor. Que eu nunca tinha enxergado o amor dessa forma. A forma como a palavra de Deus ensina sobre amar. Eu nunca vi ninguém ministrar daquela forma. Irmãos, olha, Jesus entrou pela porta hoje ali, irmãos. Literalmente, eu só não vi com meus olhos, mas eu sei que ele estava aqui, irmãos. Foi uma coisa extraordinária. Olha só, deixa eu falar um negócio para vocês. Acho que eu quase fiz besteira. Tem muitos copos aqui. No momento dessa ministração, irmãos, era meio-dia, sol quente, todo mundo com fome. Não teve reteté, não teve sapatinho de fogo, não teve língua estranha. Não teria algum problema se tivesse isso, me entenda bem. Não teve gente caindo no chão, mas teve gente chorando, se quebrantando na presença de Deus.
Teve gente prostrado no chão, casal refazendo aliança, marido e mulher refazendo aliança, marido e mulher entendendo o amor que eles precisam praticar um com o outro. Foi muito precioso, irmãos, foi muito profundo, foi muito forte. E nós teremos outros, em nome de Jesus. Eu não sei como vai fazer com as administrações. 13 horas, né, Ricardo? Para subir isso para o site é complicado, né? Cadê o Ricardo? Dá para subir, não dá? Vai subindo devagar, né? Vai subindo devagar, quando estiver no site. Mas eu digo para vocês que quem não ouviu, precisa de ouvir. Precisa de ouvir. Na simplicidade que Deus deu a cada um de nós, né? Na unção que Deus deu para essa igreja. Mas precisa de ouvir. Quem não veio ontem, perdeu o pastor Stanley pela primeira vez no ministério dele ficar desconcertado. Pastor ontem foi bombardeado por mísseis lançados. É cada pergunta que me fizeram, irmãos. Ontem eu tive que responder até sobre masoquismo no ato conjugal do casal. Pensa, irmãos. Meu Deus do céu. A primeira vez ontem eu falei, Jesus, eu queria desaparecer daqui. Queria ser arrebatado agora. Quer ser arrebatado agora. Vai. Responde a pergunta, pastor. Tá bom, responde. Mas foi muito bom porque nós pudemos ensinar a igreja diante daquilo que a gente crê. Diante daquilo que a gente crê que é de Deus, para o relacionamento sexual do casal. E foram falados assuntos assim, abertamente. E aí, falando, pastor, eu tinha de menor? Tinha, meu filho estava aqui, 15 anos. Tinha outras. A Luana, 13 anos. Ouviu tudinho ontem, né? Nossa, pastor, que absurdo. Absurdo? Absurdo é o que eles aprendem na escola, da maneira errada. E fica com conceitos errados. Pois ontem tiveram a oportunidade de ouvir tudo da maneira certinha que a gente ensina. Irmãos, tudo que eu tentar falar aqui agora, eu acho que vai ser redundante. Mas eu só quero deixar uma palavra com a igreja. Rapidamente, eu queria que você abrisse. A criançada não vai subir para o culto infantil, tá? Vamos dar um descanso para as tias hoje. Eu quero meditar alguns minutos nesse texto. E assim como o pastor Rodrigo fez, eu quero orar agora. E eu, pastor Stanley Jones, quero agradecer a Deus pelo que aconteceu aqui nesses 2 dias, por esse seminário. Eu quero agradecer, irmãos. Eu quero. Meu coração. Quero agradecer a Deus, porque Deus sabe que eu já fui resistente numa época. O pastor Rodrigo sabe exatamente o que eu estou falando. De fazer eventos assim, por ter ficado muito frustrado com a frequência da igreja em eventos anteriores que nós fizemos. E eu entendi que se eu ensino sobre perdão e tolerância, benignidade, longanimidade, eu devia praticar isso. E foi maravilhoso, irmãos. Foi maravilhoso. Falou assim, pastor, quebrou a cara? Bom, talvez, mas eu aprendi muito. Quebrou a cara como? Assim, porque você achou que não vinha ninguém e veio muita gente? Pode entender assim também. Mas eu aprendi muito, irmãos. Aprendi muito. E eu quero, assim, dizer para você, querido, mergulhe no que está acontecendo aqui na igreja. Mergulhe. Eu queria poder dizer o nome de cada um de vocês agora aqui, ó. O nome de cada um. Eu sei o nome da grande maioria aqui, ó. Queria dizer assim, sabe, o nome de cada um e dizer assim, fulano, mergulhe no que está acontecendo aqui. Mergulhe. Porque o que está acontecendo com a igreja no Brasil, irmãos, é muito triste. Mas há algo diferente aqui. E não é por causa dos nossos belos olhos azuis. Não é. Não é por causa de mim, do pastor Joás, do pastor Rodrigo, de qualquer outra pessoa. Não é. É graça e misericórdia de Deus que resolveu se manifestar. E eu não quero deixar ele embora de jeito nenhum. Eu não quero nem ser como Jacó que lutou com o anjo. Não quero. Jacó lutou com o anjo e falou assim, não te deixo enquanto você não me abençoar.
E se eu precisar lutar com o anjo, eu vou lutar. Mas eu vou falar assim para ele: não te deixe de jeito nenhum, você não vai embora daqui nunca mais, vai ficar aqui agora. É isso que eu quero, irmãos. Feche seus olhos. Senhor Deus, muito obrigado pelo que o Senhor fez aqui nesses 2 dias. Obrigado por ter dado ao pastor Joás a visão desse seminário para casais, do Relacionar 2. Obrigado por ter dado graça a ele para trazer ministrações tão profundas, Senhor Deus. Obrigado por ter dado ao pastor Rodrigo o espírito de servir e por ter usado de maneira tão poderosa na ministração do louvor. Obrigado, Senhor, por ter levantado a pastora Eliane, Nessivaldo, as professoras, todas as pessoas que se dispuseram a servir, a ajudar, a estar aqui. Obrigado pela graça que o Senhor me deu de acreditar, de dar outra chance, Senhor. Eu quero sempre fazer isso, Senhor. Ajuda-me, porque sou homem, Senhor. Mas eu não quero viver como homem natural, eu quero viver como homem espiritual. É isso que eu quero para a minha vida. Muito obrigado, Senhor. Eu te amo. Te amo porque o Senhor nos amou primeiro. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Mateus capítulo 1, versículo 1. Abre aí sua Bíblia rapidão. Mateus capítulo 1, versículo 1. A palavra de Deus diz assim, ó. Vocês vão ler uma coisa hoje que quando a gente está lendo a Bíblia a gente sempre pula, né? Genealogia. A gente está lendo, chegando na genealogia, não, você pula. Você não aguenta ler esse monte de nome aqui, né? Isso tem algo muito precioso aqui, que o Senhor vai nos mostrar. Mateus capítulo 1, versículo 1 diz assim: registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Presta atenção. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Diga comigo, Raabe. Mais uma vez, Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon. Dá uma respirada. Amon gerou Josias e Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Zadok, Zadok gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, marido de Maria, do qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Você acabou de ver toda a genealogia de Jesus Cristo a partir de Abrão. Tem um outro evangelho que mostra desde Adão. Houve quando Deus diz ali que para a mulher que colocaria uma semente nela, que colocaria inimizade entre ela e a descendência dela, entre o descendente dela e o descendente da serpente. Em outras palavras, Deus estava falando sobre a vinda de Jesus. E naquele momento ali, em Eva, foi colocada uma semente. Vamos entender assim, não vamos espiritualizar nada, mas vamos entender isso.
uma semente da parte de Deus que foi colocada em Eva. Semente essa que veio passando de geração a geração, até que ela ocupasse o ventre de Maria, e que daí gerasse o Salvador da humanidade. O Senhor Jesus, o nosso Senhor, o qual cumpriria todo o propósito de Deus para nós, que seria a expressão de amor de Deus para com a humanidade, né? O amor que nós aprendemos hoje, o amor ágape, que ama e não pede nada em troca, não exige nada em troca. Quando você olha essa genealogia, a primeira coisa que você pensa é o seguinte: para fazer parte dessa linhagem, rapaz, tinha que ser cabra bom, tinha que ser nego bom, não pode ser qualquer um, viu, Joás? Não dá para ser eu não, nem você. É o que a gente pensa. Tinha que ser gente de Deus. E o negócio já começa lá em cima. Abraão, o pai da fé, Flávio. Mateus começa a descrever a linhagem de Jesus, a linhagem humana de Jesus, partindo de Abraão. O exemplo de crente do Velho Testamento, Abraão. Né? Abraão que ofereceu o filho dele em sacrifício, Deus não quis. Abraão que com 100 anos de idade gerou Isaac. Quantas experiências fortes Abraão teve. E aí vem uma série de pessoas. Mas aí, irmãos, tem uma coisa que pega a gente quando a gente sabe sobre o Velho Testamento. Você vai vendo alguns nomes ali que parece que, poxa, peraí, uai. Se esse cara fez parte da linhagem, eu também poderia fazer, uai. Se eu tivesse vivido naquele tempo. Você vê alguns nomes que pela história narrada ali em Gênesis, parece que não deveriam estar ali. Parece que tem alguma coisa errada. Mas a semente do Salvador passou por ali. E o nome que eu quero focar nessa noite é o nome de uma mulher que foi prostituta. Meretriz, que se chamava Raabe, que se casou com um judeu chamado Salmão, e que foi a mãe de Boaz. E para quem conhece a história ali de Ruth, Noemi, sabe que Boaz foi quem tomou Ruth como esposa, né? E aí gerou um filho, e o primeiro filho foi dado a Noemi, para que Noemi criasse, e tivesse alguém para cuidar dela. Uma história lindíssima. Mas o que o nome de uma prostituta está fazendo na linhagem de Jesus? O que isso mostra? Tem alguma coisa errada aí. Raabe, diga assim comigo, Raabe, uma meretriz. Meretriz significa prostituta. O que eu quero mostrar para você, querido, é que, pegando um gancho nesse bálsamo que nós tivemos esse fim de semana, nas ministrações sobre casa, sobre família, sobre lar, sobre marido e mulher, eu quero dizer para você que não importa a condição que o seu lar e a sua casa viveram até hoje, o que importa é que tem como isso mudar, e mudar para muito melhor. Eu quero dizer para irmãos que estão vivendo problemas de dívidas, que estão abatidos por causa disso, eu quero dar uma palavra para vocês. A sua situação, dentro de pouco tempo, vai mudar completamente. Vai mudar. Não estou falando que ninguém vai ficar rico. Quem assistiu a ministração sobre vida financeira vai saber. Se você não ouviu, quando postar na internet, você ouve. O Senhor Deus pode pegar qualquer família, qualquer casa, qualquer pessoa, que hoje pode ser que seja um vaso de desonra, que hoje pode ser uma fonte de tormentos, de dor e de angústia, de chateação, e transformar numa fonte de bênção, de prazer e de alegria, de grande alegria. Nosso Deus pode fazer isso.
E o que nós vimos aqui esse fim de semana foi um caminho para isso. Na verdade, tudo que foi ministrado aqui, irmãos, foi nos mostrando caminhos. Como nós devemos agir, quais as situações, irmãos, nós devemos mudar na nossa vida, que tipos de comportamento que nós devemos mudar na nossa vida para que haja uma mudança real e verdadeira dentro da nossa casa. E Deus pode fazer isso na nossa vida. Mas nós precisamos tomar firmes decisões e fazer firmes propósitos. A palavra esse fim de semana nos confrontou, nos constrangeu, nos deu esperança, nos mostrou miserabilidades, nos mostrou erros e nos mostrou caminhos. Cabe a nós agora, sabe? Pegar a esposa, pegar os barrigudinhos e embora, meu bem, embora, galera, papai sabe aonde tem que ir, olha que coisa linda, irmãos. Papai sabe onde tem que ir, embora. Bora, fala aí para sua família, fala aí para familiares, embora, eu sei onde tem que ir. Fala aí, fala, embora, eu sei onde tem que ir. Abre lá em Josué, no capítulo, irmãos, eu já percebi que se eu não pôr um freio aqui, nós vamos até 10 horas da noite aqui. Josué capítulo 2, versículo 8. Você vai ver a história da prostituta, da meretriz Raabe, que fez parte da genealogia de Jesus Cristo. É claro, irmãos, que quando ela entrou nessa condição, ela não era mais prostituta, é lógico. Porque houve uma mudança na vida dela. Não importa o que você foi até hoje. Talvez você não foi uma prostituta, talvez você não foi um bandido, um ladrão, um assassino. Mas talvez você foi displicente com o seu lar, com a sua casa, com a sua família. Talvez você não tenha sido um bom filho. Talvez você não tenha sido um bom marido. Mas eu quero dizer para você que há um caminho de mudança. E que isso, se hoje você talvez se considera um vaso de desonra, você pode se tornar um vaso de honra, para honrar o nome do Senhor Jesus, e se tornar uma outra pessoa, e que todos saibam quem tu és o meu Deus. Josué capítulo 2, versículo 8 diz assim: antes de os espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhe disse: sei que o Senhor lhes deu essa terra. Vocês nos causaram um medo terrível e todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido, preste atenção nisso aqui, pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito. E o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og, os 2 reis amorreus que vocês tinham aniquilado. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente. Raabe estava em Jericó, irmãos. A primeira cidade, foi a primeira cidade que eles destruíram depois que atravessaram o Jordão? Foi, né? Jericó. Depois foi Ai. Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus acima dos céus e embaixo da terra. Olha o que essa mulher está falando. A meretriz. Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo da terra. Jurem-me, olha aqui isso aqui agora. Jurem-me pelo Senhor, que assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Deem-me um sinal seguro de que pouparão a vida de meu pai e de minha mãe, de meus irmãos e de minhas irmãs, e tudo que lhes pertence, livrem-nos da morte. Sabe qual era o contexto da história aqui? Josué envia alguns espias para espiarem Jericó. Era o primeiro lugar que eles iriam ter que lutar. Era a primeira cidade contra a qual eles teriam que lutar, a mandado do Senhor, para conquistar. E eles lutaram e conquistaram Jericó. Deus que tinha mandado eles fazerem isso. E os espias vão lá para espionar a terra. Quando eles entram na cidade, eles dão uma de estrangeiro, tal, ninguém sabia de nada, olha uma coisa, olha outra. E eles vão passar a noite na casa da prostituta. Eles não se prostituíram, não foram lá para se deitar com ela. Ela os acolheu. Porque essa mulher, ela já tinha temor de Deus no coração. Você sabe isso pelas coisas que ela fala.
ela esconde os espias do rei, porque o rei de Jericó ficou sabendo. Alguém foi lá e contou, ó, entrou uns estrangeiros na casa de Raabe, a meretriz. O rei falou assim, vai lá e mata todo mundo. Aí ela esconde eles ali. Por que ela esconde? Porque ela sabia que aquilo vinha de Deus. Ela não era judia, ela não era de nenhuma das tribos de Israel. Ela era uma estrangeira com relação à aliança de Deus. Deus tinha uma aliança com Israel. Mas ele disse que naquele tempo, Velho Testamento, qualquer um que quisesse fazer parte daquela família, daquela aliança, era só se juntar. Raabe creu. Sabe essas coisas que Raabe está contando ali? Nós ficamos sabendo como o Deus de vocês secou as águas do Mar Vermelho e vocês atravessaram a pés enxutos. Ficamos sabendo o que aconteceu com os reis de Og e Seom. Ficamos sabendo como Deus usou vocês para destruí-los. Ficamos sabendo o que Deus fez. Ficamos sabendo. Quando ficamos sabendo, o povo todo desanimou. O povo todo ficou com medo de vocês. Olhem para mim, irmãos, por favor. Você sabe há quanto tempo tinha acontecido isso? Isso tinha acontecido há mais ou menos 40 anos. Ela estava contando para eles sobre a passagem pelo Mar Vermelho que tinha acontecido 40 anos atrás. Não era semana passada. Ela estava falando de fatos que aconteceram na vida do povo de Israel 40 anos atrás. Porque depois que eles saíram do Egito, eles ficaram 40 anos no deserto. Moisés era o líder, Moisés morreu, Josué assume. Se passam 40 anos e eles vão entrar. Essa mulher, quando ouviu falar, não sabe quem, como ela ouviu falar, mas a fama do que Deus estava fazendo começou a correr por todo aquele mundo daquela época. Sabe o que ela fez, irmãos? Ela creu em Deus, ela pegou a palavra e no fundo ela disse, se há alguma chance, eu quero servir esse Deus. Não adianta nada você ouvir e ouvir a palavra e só tê-la como uma coleção de coisas boas, evangélicas e gospels, né? Acho que nem existe isso, né? E gospel que você já fez na sua vida. A palavra, ela precisa encontrar um lugar de acolhimento no seu coração. Acolher a palavra, como diz lá em Tiago capítulo 1, livrem-se de toda impureza moral e acolhei humildemente a palavra implantada em vós, que é poderosa para salvá-los. Acolher a palavra não significa apenas ter afinidade com a palavra e dizer, ela é boa, é uma unção, foi tremendo, eu vou guardar essa palavra no meu coração. Não! Acolher a palavra não significa isso. Acolher a palavra é não deixar que ela se vá do seu coração e começar a viver praticando essa palavra, praticando essas verdades. Se eu sei que o objetivo do casamento é que eu e a minha esposa vivamos o amor ágape, então eu vou atrás disso, eu vou fazer isso. Se a palavra me ensina que corrigir os filhos é algo que foi dado por Deus, então eu vou fazer isso. Quantos princípios nós ouvimos aqui nesse fim de semana, irmãos, que não só precisam ter a sua admiração, não só precisam ter a sua indicação para outros irmãos e amigos. Não, eles precisam encontrar um lugar de acolhimento no seu coração, para que você possa praticá-los e viver por eles, e assim, de fato, mudar a vida da sua casa e da sua família. E Raabe, o que ela ouviu, mudou a vida dela. Eu tenho certeza, irmãos, é o que eu tenho certeza, a Bíblia não fala. Mas eu tenho certeza que essa mulher não era mais prostituta. Não praticava mais a prostituição. É o que eu acho.
mas era sim conhecida como prostituta. Agora, veja bem, como? Ela não é israelita, ela não pertence a nenhuma das 12 tribos de Israel. A ordem de Deus é para que todos em Jericó fossem eliminados. Essa era a ordem de Deus. Lê lá Josué, que você vai entender direitinho a história. Era a ordem de Deus. Como que pode haver salvação para uma prostituta? Como que pode haver salvação para um assassino? Como que pode haver salvação, a mudança para um marido que foi violento com a esposa, para um pai que se excedeu na educação dos filhos, para uma esposa que traiu o marido, para um marido que caiu na pornografia, para um filho que não consegue parar de se masturbar. Quem não vê, não se escandalize, porque nós falamos coisa muito mais profunda do que isso aqui no fim de semana. Como pode haver saída? Como pode haver salvação? Como pode haver salvação para uma mulher que nem bem vista na cidade ela era? Ah, se fosse o rei de Jericó, não, aí sim, não, vem cá, senhor. Não, o senhor está arrependido, então tá, o senhor pode se juntar à nossa nação. Não, eu quero, porque eu realmente sou um homem nobre. Não! Não, era uma prostituta, irmãos. Era alguém que não merecia a atenção da sociedade, que era desprezada, que era tratada como destruidora de lares, que era imoral. Mas essa mulher queria Deus, ela queria mudar a sua vida. Em Jesus há salvação para todo aquele que o recebe e crê em seu nome. Em Jesus há salvação para qualquer tipo de pessoa que o reconheça como Senhor e Salvador. Em Jesus há. Você sabia que em Jesus havia salvação para Judas, o traíra? Havia. Absurdo, pastor. Havia, meu irmão, havia. Ué. Judas traiu Jesus com um beijo. Foi lá e contou para o soldado onde ele estava. Pedro negou Jesus 3 vezes. Daí, me explica isso. Você precisa querer mudar de vida. A palavra precisa encontrar lugar no seu coração. Você precisa parar de achar que você não precisa da igreja, que você não precisa do que está acontecendo aqui. Você precisa parar de pensar isso. Você precisa parar de achar que baladas e festas é melhor do que acontece aqui. Não é. Não é que você nunca foi. Não é. Lá é morte, aqui é vida. Lá é carne, é perdição. Aqui é vida de Deus que te leva para a eternidade. Lá te arrasta para a morte. É bom, pastor. Faz aí, faz. Inferno, inferno, inferno. Nós estamos indo para o inferno. Não melou, não colou, não, né? É morte. É morte, irmãos. Aqui é vida. Aqui é vida. Aqui é melhor que a sua cama. Aqui é melhor que o aconchego do seu lar. Porque aqui tem a vida de Deus. E aqui você vai aprender a caminhar para a eternidade. Agora eu vou falar isso bem legal. Céu, céu, céu. Nós vamos para o céu. Céu, céu, céu. Nós vamos para o céu. Céu, céu, céu. Nós vamos para o céu. Quando você tomar uma firme decisão de mudar de vida, você está pondo em risco a vida de toda a sua família,
porque a sua família e toda a sua casa correm um sério risco de ir para o céu com você, querido. Corre um sério risco de ir para o céu com você. Corre. Olha aqui. Versículo 12 de Josué 2. Jurem-me pelo Senhor, que assim como eu fui bondosa com vocês, com os espias, por ter acolhido eles, vocês também serão bondosos com a minha família. Ela não pensou só nela. Sabe, pastor Rodrigo, ela falou assim: jura que você vai ser bondoso com o painho, com a mainha, com o chato, meu irmão. Jura que você vai ser bondoso com... Irmão é assim, né? Não pode ter oportunidade que cutuca. Jura que você vai ser bondoso. Quando o Evangelho de Deus entra numa família, irmãos, o alvo não é apenas aquela pessoa que recebeu a Cristo, o alvo é toda a casa. É toda a casa. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. É a tua casa. Jura que você vai ser bondoso com o meu pai, com a minha mãe, com a minha família. Deem-me um sinal seguro de que pouparão a vida de meu pai e de minha mãe e de meus irmãos e de minhas irmãs e de tudo que lhes pertence. Olha, irmãos, que mulher. Não era nobre, mas uma pessoa que viu que havia uma chance de ser salva, ela creu. Quem poderia imaginar que se eu pedir para fazer parte daquele grupo lá, eles vão me deixar? Ela creu. Creia. Deus pode mudar a sua casa, a sua situação. Deus pode mudar o seu casamento, a sua vida, a sua família, os seus filhos. Minha irmã, creia que Deus pode salvar o seu marido. Viu, Helena? Creia, Helena, que Deus pode salvar seu marido. E Ele vai salvar. Ele vai salvar. Irmão, vou até 10 horas da noite hoje. Aqueles homens fazem uma aliança com Raabe. Qual aliança? Ele diz assim para elas: a nossa vida pela vida de vocês. Meu Deus, isso é profético. Você entendeu, Joás? É profético. Olha o que ela falou para aqueles caras, os espias. Me dê um sinal de que vocês vão salvar a minha família, minha casa, meus irmãos, minhas irmãs e tudo que lhes pertence. Olha o que eles falaram para ele. Está aí, ó. As nossas vidas pelas de vocês. Aí vem Jesus e diz assim: a minha vida pela vida de vocês. A minha vida pela vida de vocês. Que eu vou salvá-los. Só que os espias não precisaram morrer por ela. Ela fez parte da nação de Israel. Ela foi levada para lá em segurança, ela e toda a casa dela. Mas para nós a coisa era um pouco mais complicado. Porque para mim e para você não era tão simples assim. Por causa da lei do pecado e da morte que operava em nossas vidas. Então, aleluia. Vem Jesus e fala assim: a minha vida pela vida de vocês. Eu vou fazer algo para que vocês possam receber a vida e a casa de vocês. Eu vou resolver o problema da lei do pecado e da morte. Eu pago o preço no lugar de vocês. Ele morreu e ressuscitou. E hoje você
pode fazer parte da família de Deus. Hoje você pode mudar a vida e a condição da sua casa. Porque existe alguém muito maior do que os espias, que poderiam talvez descumprir a aliança por esquecimento ou por pressão, ou no calor da guerra. Nossa, esquecendo da casa, já foi esquecendo da casa dela. Isso não aconteceu, mas isso poderia ter acontecido. Pensa. Mano, meu negócio aqui agora é incrível. Quando eles entram, não quando eles entram, quando eles vão embora, eles combinaram com ela. Eu estou falando que eu conheço toda a história. Eles combinaram com ela de que ela deveria dar um sinal para eles, de que ali era a casa deles. Olha para você ver o quanto alguém que tem a presença de Deus, que se entregou ao Senhor, tem poder. Um pouco mais para frente no texto, eles dizem assim para ela: toda a sua família e tudo que lhes pertence devem ir para a sua casa e ficar lá no dia da invasão. Quem é de Deus sempre vai ser um porto seguro para toda a sua casa. Meu irmão, eu quero te falar uma coisa. Olha aqui para mim, eu quero te falar uma coisa. Por mais que as suas lutas sejam grandes, por mais que haja dor e sofrimento na sua casa, eu estou profetizando na sua vida, você é um porto seguro na sua casa. Fala! Amém, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, aleluia. 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 Quem é de Deus é um porto seguro para sua casa. O marido, quando é de Deus, ele é um porto seguro para sua casa. Não só espiritual, irmãos, mas emocional também. A esposa, quando ela é mulher de Deus, ela é um porto seguro para o marido. Os espias dizem assim para ela: todos eles deverão vir para sua casa. Agora, irmãos, presta atenção nisso aqui. Porque a casa de Raabe ficava no muro de Jericó. Ela fazia parte do muro. Construíram a casa dela sob o muro. E combinaram com ela de que ela tinha que amarrar um laço vermelho na janela da casa. Eles precisavam saber aonde era a casa dela. Para quê? Ó eles, ó os espias. Para nós não atacar lá. Só que os espias não sabiam do plano de Deus. Porque o plano de Deus não era que eles entrassem pelas portas. O plano de Deus era que o muro todo de Jericó caísse por terra. Agora, a casa de Raabe estava lá no muro. Então, para quem conhece a história, Deus manda que Josué e a nação comecem, durante 7 dias, a dar voltas ao redor de Jericó, sem falar nada. Deem voltas, pegaram a Arca da Aliança e foram dando voltas. Aí, eu estou adiantando bem a história. No 7º dia, Deus fala assim: agora, quando eu der o sinal, todos vocês vão gritar. E Deus fala para Josué: Josué, as muralhas vão cair. Josué, peraí, a casa da Raabe fica lá no muro. Deus falou, querido. Deus falou. Não posso fazer nada. Cara, fiz uma aliança com ela.
casa dela fica em cima do muro. O muro vai cair tudo. Irmãos, quando isso acontece, eles dão a volta. E eles começam a gritar. De repente, irmãos, os lances de muro de Jericó vão caindo. Vão caindo, vai caindo. A muralha inteira vai caindo, irmãos. Vai caindo a muralha. Desaba tudo. Desaba tudo. Mas quando chega na hora da casa aonde estava Raabe, o muro não caiu, irmãos. O muro não caiu. Porque a aliança que ela fez e o propósito dela não foi com os espias, mas foi com Deus. Quando vocês fazem um propósito aqui, obedecendo ao apelo do pastor ou dos pastores, saibam que a aliança não é conosco, a aliança é com o Senhor, é com Deus. Agora não é mais com os espias, eles não sabiam disso. Não é mais com os espias, não é mais com os pastores. Não é porque o pastor disse, Helena, que a sua casa vai ser salva, viu, Rosa? Não é porque o pastor disse, porque a aliança de vocês não é com esse espia aqui, a aliança é com Deus. Ele assume. O pastor erra, irmãos. O pastor é homem, esquece. Mas Deus não esquece. Deus não esquece. Ele cumpre a aliança até o fim. Ele cumpre. Raabe, então, é resgatada. Ela e toda a casa dela é salva. E eles agora são trazidos para dentro da nação de Israel. Alguém, irmãos, que não tinha a menor chance, porque era uma prostituta, agora faz parte da família de Deus, irmão. Aí, irmãos, um belo dia, um homem de Deus, da linhagem de Jesus Cristo, olha para ela e fala: mas tu é bonita, hein? Quer se casar comigo? Mas quero. Eles se casam. Ela se casou com Salmão, um homem que chamava Salmão. Além da família de Deus, do povo de Deus, Raabe agora faz parte da linhagem do Salvador. Nem olhos ouviram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Pedro fala que nós fomos gerados de uma semente incorruptível. A Bíblia ensina de maneira muito clara que uma vez que eu nasci de novo, eu agora não nasci da carne e sangue. Eu não voltei ao ventre da minha mãe para nascer de novo, não. Agora eu nasci da água e do Espírito. Eu nasci de Deus. Deus pode mudar toda a sua casa, toda a sua vida. Vamos ficar de pé, irmãos.